De longe, o pregador que mais influenciou a minha vida de pregação foi Charles Spurgeon. Conhecido como o príncipe dos pregadores, ele foi ministro nessa igreja durante muitas décadas. Aqui na Avenida de Southwark, no distrito de mesmo nome, uma das principais avenidas de Londres, a gente tem esse belíssimo prédio, muito humilde comparado com os outros prédios sustentados pelo governo, uma igreja independente reconhecida mundialmente por muitos cristãos. Foi aqui que pregou um dos homens mais conhecidos do século XIX pela sua eloquência, pelas suas pregações cristocêntricas e pelo seu fervor evangelístico e talvez por seus charutos. Foi nessa igreja que pregou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Esse é o Tabernáculo Metropolitano de Londres. E nesse Teologia na Estrada, a gente vai discutir por que é que Charles Spurgeon se tornou o príncipe dos pregadores. O Tabernáculo Metropolitano foi fundado em 1861, mas a congregação que se reunia aqui é muito mais antiga. Vem de 1650, 30 anos depois da fuga dos pais peregrinos, um grupo de cristãos ingleses, em sua maioria puritanos, que fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra e foram figuras centrais da fundação dos Estados Unidos. Nessa época, eles obviamente não se reuniam aqui, porque o parlamento inglês tinha acabado de banir as reuniões batistas, e por isso eles se reuniam em uma casa em Kensington, que pertencia à viúva Cove. O seu primeiro pastor, William Hyder, morreu durante a peste de 1665. Em seguida, a liderança pastoral foi assumida por Benjamin Keach, cujos livros ainda são publicados até hoje. Ele construiu uma pequena capela próxima à Torre de Londres, logo depois que os batistas tiveram liberdade de culto, em 1688. Depois dele veio o Dr. John Gill, em 1720, que serviu na igreja por 51 anos. Seus comentários bíblicos também são conhecidos e publicados até hoje. Durante o seu tempo de ministério, ele apoiou George Whitefield e pregou muitos sermões sobre avivamento que trouxeram várias pessoas à fé. Depois do John Gill veio o Dr. John Rippon, em 1771, que pastoreou a igreja por 63 anos. Charles Haddon Spurgeon assumiu o pastoreio depois dele em 1854. Seu primeiro sermão foi numa capela em New Park Street. Suas pregações levaram ao abençoado crescimento numérico da igreja, que passou de 314 pessoas em 1854 para 5.311 em 1892. Um crescimento espantoso, ainda hoje, quanto mais para aquela época. O templo original da igreja foi destruído pelo famoso incêndio de 1898 e apenas o subsolo e o pórtico central permaneceram iguais. Então o templo foi reconstruído, mas em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi atingido por uma bomba incendiária. E outra vez, somente o pórtico central e o subsolo foram preservados. Foi quando, em 1957, esse famoso tabernáculo foi reconstruído, mantendo o mesmo perímetro, mas com um projeto diferente. Nos anos de guerra, obviamente, o número de pessoas que frequentavam aqui foi bastante reduzido, porque nem todos puderam retornar à região central de Londres devido ao forte bombardeio. O Deus que mantém viva a sua igreja em todas as eras e em todas as circunstâncias manteve o seu povo mesmo assim. As galerias vazias voltaram a se encher de pessoas sedentas por ouvirem a palavra do Senhor. Atualmente, os cultos de domingo contam com a tradução simultânea para espanhol, para chinês, para francês e para coreano, mostrando que públicos de várias línguas ainda frequentam a igreja e que Deus é cultuado em vários idiomas aqui. Hoje, essa igreja é uma igreja viva, realmente tem uma congregação que se reúne aqui, com um pregador muito bem quisto, o Dr. Peter Masters, que segue o ministério de pregação de Spurgeon. Não existe nenhuma visita guiada, nada parecida. Se você quiser visitar a igreja, tem que vir no horário de culto. É um pouco emocionante imaginar que aqui dentro tem o púlpito onde Charles Spurgeon pregou muitos dos seus sermões mais famosos, mais impactantes, que mudaram a minha vida. Naquele tempo a igreja tinha uma estrutura bem diferente, não é? Não existia microfones. Então um cara chamado William Wilmer Pocock projetou tudo para que a voz de Spurgeon pudesse ser ouvida, não é, a uma longa distância, já que microfones ainda não haviam sido inventados naquele tempo. E era desse púlpito que a poderosa voz do Spurgeon ressoava e operava como instrumento de Deus. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Kelvington, em Essex, na Inglaterra. O seu avô e seu pai eram ministros congregacionais e desde os primeiros anos da sua adolescência, Spurgeon teve contato com obras puritanas, como O Peregrino de John Bunyan, Um Lugar Seguro para o Céu, do Joseph Arlen, e Convite para Viver, do Richard Baxter. Mas foi em 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos, que ele se abrigou em uma capela metodista para fugir da tempestade de neve e ouviu uma pregação em Isaías 45:22. O homem que pregava não tinha eloquência nenhuma. Diz ele que sequer sabia pronunciar as palavras direito. Diz a história que ele olhou para o Spurgeon e disse: "Jovem, você parece miserável,
e sempre será miserável. Miserável na vida e miserável na morte, se não obedecer meu texto. Mas se obedecer agora, nesse momento, você será salvo. Jovem, olhe para Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem mais nada a fazer, exceto olhar e viver. Ali Spurgeon se abrigou não somente para fugir de uma tempestade de neve, mas para fugir da miserabilidade da sua alma sem Cristo. Ali, sem nenhum planejamento prévio, ele sentiu o chamado urgente de olhar para o Senhor e de ser salvo. Spurgeon foi batizado em uma igreja batista em Ishland Village. Aos 16 anos, pregou seu primeiro sermão. Aos 17, já era pastor auxiliar em uma igreja em Walter Beach. Em abril de 1854, aos 19 anos, se tornou pastor na Capela Batista de New Park Street. No começo do seu ministério, entre 200 a 300 pessoas se reuniam num espaço que comportava 1.200. Em menos de um ano, o templo já estava lotado, o que levou a congregação a se reunir no Exeter Hall enquanto o edifício da New Park era reformado. Logo depois, eles precisaram alugar um outro espaço, o Surrey Gardens Music Hall. A primeira pregação nesse lugar foi em 19 de outubro de 1856 e contou com audiência de 10.000 pessoas. Um local onde o Espírito Santo agiu de forma maravilhosa, mas também um local de muita tristeza para o Spurgeon. Um local onde uma tragédia muito grande aconteceu que marcaria o ministério do Spurgeon para o resto da vida dele. Em uma dessas reuniões, alguém gritou fogo, sem nenhum incêndio ter realmente começado. Por causa do alvoroço, 7 pessoas morreram pisoteadas, outras 28 ficaram muito feridas. Spurgeon tinha só 22 anos quando essa tragédia aconteceu. E essa tragédia ajudou ele a desenvolver a parte do quadro depressivo contra o qual ele lutaria pelo resto da vida. Spurgeon enfrentava uma melancolia muito profunda. Ele abriu seu coração dizendo: "Nesta manhã, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar este púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para o seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso desta última quinzena já tivessem anulados os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente ficando em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrados. Portanto, me perdoem, nesta manhã fiquei completamente impossibilitado de estudar. O Espírito de Deus aperfeiçoa a tua força na fraqueza de teu servo e capacita-o para honrar teu Senhor, mesmo quando a sua alma está abatida em seu interior." Palavras muito honestas de um pregador que enfrenta catástrofes e dores na alma por causa disso. Mesmo assim, Spurgeon não abandonou o ministério. Ele lutou contra a depressão da alma e também contra outras doenças, como gota, uma doença reumática inflamatória decorrente do ácido úrico. Eu tenho colegas com gota, é um negócio horroroso. Causa inchaço nas pernas e tal. Mas essa luta contra a depressão se tornou um marco na vida de Spurgeon. Ele fala que a carne pode suportar apenas um certo número de feridas. A alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. O testemunho de Spurgeon serve para nos mostrar que homens de Deus que são poderosamente usados pelo Senhor podem sofrer de males e tristezas profundas. Uma doença grave, uma luta contra a tristeza constante, tragédias, problemas mentais como ansiedade e depressão. Nada disso são impeditivos finais para que a graça de Deus opere na vida e através da vida dos seus filhos. Quando olhamos para pessoas que estão em profunda tristeza, em profunda luta, nós não podemos olhar para elas como se não fossem realmente convertidas ou como se não fossem pessoas que pudessem ser úteis para o ministério. Não só alvos da graça de Deus, mas instrumentos da graça de Deus. Nós não sabemos quantas ondas de tristeza quebraram contra elas. Não podemos subestimar o que elas passam e os que levaram elas a essa luta. Nós podemos louvar a Deus e saber que Deus usou homens ao longo da história que enfrentaram das dores mais difíceis. Eu fui muito abençoado pela leitura do livro A Depressão de Spurgeon, escrito pelo Jack Swine. Material maravilhoso sobre a saúde mental desse grande pregador. Ele escreve dizendo o seguinte, que a memória é afinal uma coisa muito poderosa. Ela pode tanto nos abençoar quanto assombrar. Alguns de nós são assombrados em suas memórias. Circunstâncias deixaram suas cicatrizes. O espaço para chorar, alto ou por muito tempo, continua sendo fortemente necessário, merecido e nobremente humano. A perseverança de Spurgeon nas aflições e a sua fidelidade a Deus por meio das suas pregações nos lembram que a fé cristã não é uma fuga, nem um paraíso aqui na Terra. Por aqui nós teremos sim aflições e tristezas e muitos sofrimentos. Também nos ensina que a fé genuína não implica em comodidade nem em conforto. Filhos de Deus podem sofrer e nem por isso estarem sendo abandonados pelo Pai. A vida e a pregação de Spurgeon nos lembram da presença do Senhor nas aflições. Jesus venceu o mundo e é Ele que nos fortifica para vivermos na alegria ou na tristeza. Também o testemunho de Spurgeon nos deve fazer olhar para aqueles que sofrem males com misericórdia, com amor, entendendo que Deus pode inclusive usá-los como gente útil no seu reino. Não somos melhores, nem mais crentes, nem mais filhos de Deus do que eles por passarmos por dores e dificuldades.
O ministério de Spurgeon não ficou centrado apenas nele, no seu trabalho na igreja. Ele treinou vários outros pastores, ele ajudou a abertura de campos missionários. A sua influência foi para além de pastorear a igreja local, mas também foi para servir para além do seu próprio ambiente de ensino e de congregação. Spurgeon começou a ensinar teologia em 1855. Seu primeiro aluno foi T.A. Madsters. Em 1857, ele foi professor de mais um aluno e logo esse número chegou a 8. Os alunos foram aumentando no curso de 2 anos, no que ficou conhecido como Faculdade de Pastores, que existe até hoje como Faculdade Spurgeon, renomeada assim em 1923. Até 1891, 845 alunos foram preparados. Muitos desses alunos formaram novas igrejas na Inglaterra e abriram novos campos de pregação. Spurgeon também ajudou muito seu amigo Hudson Taylor, fundador da missão para o interior da China. Em 1856, ele se casou com Susanna Thompson. Eles tiveram filhos gêmeos, Thomas e Charles. Thomas foi seu sucessor no Tabernáculo Metropolitano após a sua morte em 1892. Charles foi pastor em uma igreja batista em Greenwich. Ou seja, o trabalho de Spurgeon foi para muito além dele, treinando pastores e abençoando pessoas no mundo inteiro. Além disso, o Spurgeon, ele fundou um orfanato em Stockwell, que cuidava de mais de 500 crianças, e fundou também o lar de senhoras, que cuidava de mulheres idosas que não tinham amparo da família. Ele também teve a ajuda de Susanna, sua esposa, ao criar um fundo de livros para ministros que eram pobres. Durante a sua vida foram publicados cerca de 2.500 sermões seus. Esse número chegou a passar de 3.000. Todo domingo, um taquilógrafo, uma espécie de transcritor, registrava os seus sermões ali em tempo real. Spurgeon revisava e conferia na segunda-feira e depois enviava para os seus editores, de forma que na quinta-feira seus sermões já estavam circulando impressos pelas ruas de Londres. Mas eles não ficaram limitados a Londres de forma nenhuma. Se estima que em 1889 eles tenham chegado a cerca de 100 milhões de exemplares em 23 idiomas. Tudo isso em uma época sem internet, sem YouTube, sem Reels no Instagram, sem Reacts. Os seus sermões eram alarmantemente cristocêntricos, altamente centrados no Evangelho. Spurgeon declara o seguinte: de tudo que eu gostaria de dizer-lhes, o resumo é esse: meus irmãos, preguem a Cristo sempre e para sempre. Ele é todo o Evangelho. Sua pessoa, seus ofícios e sua obra devem constituir o nosso grande e todo abrangente tema. O mundo continua precisando ouvir falar de seu Salvador e do caminho para chegar a ele. Não somos chamados para proclamar filosofia e metafísica, mas o simples Evangelho. A queda do homem, sua necessidade de novo nascimento, o perdão mediante a expiação e a salvação como resultados da fé. São esses os nossos machados de combate e as nossas armas de guerra. Apesar de nunca ter feito uma faculdade de teologia, Charles Spurgeon demonstrava amplo conhecimento por causa do seu foco em leitura. A biblioteca pessoal dele tinha cerca de 12.000 livros. Grande parte dessas obras vinha de puritanos e de reformadores. Hoje em dia, essa biblioteca está preservada no Seminário Teológico Batista Midwestern em Kansas, nos Estados Unidos. Se você lê os sermões do Spurgeon, você vai perceber que Spurgeon, contra a leitura de algumas pessoas que às vezes não definem tudo muito bem, Spurgeon não era exatamente um pregador expositivo. A gente fala muito dentro do nosso contexto mais reformado, mais calvinista, mais conservador, de que sermões devem ser expositivos, a exposição da palavra de Deus. Mas o que é um sermão expositivo, não é? Um sermão expositivo é um sermão em que o tema central do texto é o tema central do sermão. Então você diz o que está escrito, o tema do que está ali é o tema do seu sermão e você vai usar esse tema para estabelecer discurso e a explicação e a aplicação e as ilustrações sobre o texto. Spurgeon não fazia exatamente isso. Spurgeon tem um outro tipo de pregação que nós chamamos de pregação textual, em que Spurgeon pega um único texto, às vezes muito pequeno, uma passagem muito simples, e dali ele desenvolve, a partir do todo da escritura, um conteúdo que provém dali. É uma forma mais difícil de pregar bem. É fácil um sermão textual virar aquele velho sermão em que você lê o texto, foge do texto e nunca mais volta pro texto, sabe aquela piada? Os 3 pontos da pregação batista. Você lê o texto, sai do texto, nunca mais volta pro texto. Se você não for Charles Spurgeon, é isso que vai acontecer com sermões textuais. Você vai ler o texto e você vai falar um monte de coisa interessante sobre um tema geral com informações que não provém do texto. É isso que eu vou acabar fazendo, é isso que você vai acabar fazendo. Mas de vez em quando, Deus levanta homens dotados de uma habilidade extraordinária que conseguem fazer algo diferente. Spurgeon lia um texto muito pequeno e dessa passagem muito pequena ele conseguia levantar tudo aquilo que estava realmente dentro ali do texto e desenvolvia muito profundamente baseado no que estava dito. Ilustrações, aplicações e desenvolvimentos que bebiam diretamente da passagem original. Um talento muito difícil de reproduzir. Nem sempre Spurgeon fazia da forma que realmente honrava de forma mais profunda o que estava escrito ali. Nem sempre era realmente expositivo, mas era de longe o evangelho sendo pregado com clareza, com profundidade, com firmeza, com amor pelo texto bíblico, profundamente enraizado na tradição puritana e com aplicações e ilustrações que vinham diretamente do poder do Espírito Santo. Não dá para imitar Spurgeon, não dá para tentar emular Spurgeon. É o tipo de coisa que Deus faz de vez em quando na história da igreja e que graças à sua bondade fica registrado para a gente poder acessar por meio da literatura e ter a nossa alma aquecida por aquilo que diz a palavra da verdade.
Agora, claro, Spurgeon, se envolveu em algumas polêmicas. Ninguém pode ser tão famoso e não estar envolvido em alguma polêmica aqui e acolá. Pelo menos 3 ocasiões chamam a atenção. A primeira foi em 1850, quando lutou contra o arminianismo e contra o hipercalvinismo. O cara gostava de brigar com os extremos, né? Em 64, ele pregou contra o batismo infantil, combatendo a ideia de regeneração batismal, que era tão comum no catolicismo e na igreja anglicana, que é a igreja do estado aqui. E por causa dessa controvérsia, ele se retirou da Aliança Evangélica, que era um grupo cristão apoiado pela igreja anglicana, no qual fazia parte de ninguém menos que o J.C. Ryle. Em 87, ele se envolveu na chamada controvérsia do declínio, que foi originada porque vários ministros perderam a convicção na inspiração das escrituras na divindade de Cristo, além de defender algum tipo de universalismo, aquela heresia que vai dizer que todo mundo, vai ser salvo no fim das contas. Um movimento que posteriormente seria entendido como liberalismo teológico. O Spurgeon mostrou-se mais uma voz proclamando a verdade, se opondo a esses ensinos falsos do seu tempo. Ele chegou a declarar o seguinte: nossa solene convicção é que as coisas em muitas igrejas estão piores do que parecem, e a tendência é de uma descida ainda mais acentuada. Leia os jornais que representam a escola liberal de discordância e pergunte-se: quão longe poderão ir eles? Que doutrina ainda não foi abandonada? Que outra verdade será alvo de desprezo? Iniciou-se uma nova religião que não é mais cristianismo, assim como o giz não é queijo. E essa religião, destituída de honestidade moral, intitula assim a velha fé com pequenas melhorias e, baseada nessa alegação, usurpa púlpitos que foram erigidos para pregar o evangelho. Isso levou ele a sair da União Batista da Inglaterra, porque eles estavam aderindo às falsas doutrinas liberais, e diante disso tudo, ele ainda foi mais ousado, dobrou a aposta e disse o seguinte também: dei-me a consolação do Senhor, e sou bem capaz de tolerar o escárnio dos homens. Deixe-me descansar a cabeça no regaço de Jesus, e não terei receio de descurar das preocupações e problemas. Se meu Deus me conceder a luz e seu sorriso e sua bênção, isso será o bastante. Venham adversários, perseguições, malfeitores, apoiam em pessoa, pois para mim o Senhor é sol e escudo. Reúnam-se nuvens e me cerquem, eu carrego um sol dentro de mim. Sim, morte, destrua-me, pois tenho outra vida, uma vida à luz do semblante de Deus. Imagine o que Spurgeon falaria hoje em dia se visse as aberrações que o pessoal chama de evangelho. Um homem que lutava contra a depressão, contra a doença e que enfrenta os poderosos do seu tempo com tanta coragem. O último sermão do Spurgeon foi pregado aqui, em 6 de junho de 1891. Em 31 de janeiro do ano seguinte, aos 57 anos, Spurgeon deixou o tabernáculo metropolitano para habitar o tabernáculo celestial, junto do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vida é um ensino a todos nós, para nos mantermos fiéis a Deus. A história do tabernáculo metropolitano nos ensina sobre o poder de Deus de fazer algo pequeno, como uma semente de mostarda, crescer e se expandir no seu reino. A vida de Spurgeon nos ensina sobre perseverança no meio de um sofrimento profundo, de fidelidade a Deus, de amor pela sua palavra, de ousadia para se opor a tudo aquilo que se opõe à verdade do Senhor, não importa o custo social, ministerial e relacional disso. Temos em nós outra vida, uma vida forjada à luz do semblante de Deus. Que essa convicção nos acompanhe até nos encontrarmos com o nosso Senhor, assim como acompanhou Spurgeon até o fim de sua vida. O que é que você achou desse Teologia na Estrada sobre Charles Spurgeon e a história do tabernáculo metropolitano? Para mim é uma alegria vir aqui, é emocionante vir aqui. Tem sido emocionante de muitas formas estar aqui em Londres gravando tudo isso. E se você tem gostado desse tipo de vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, de assinar as notificações, de compartilhar com seus amigos que gostam desse tipo de coisa. Manda aí no grupo da sua igreja. E não deixe de ir lá no Instituto Schaefer de Teologia e Cultura para estudar com a gente se você quiser. Vai ter um link aí na descrição. Um cheiro aí para todos vocês e até a próxima.